Ah! Você já pensou em transformar sua garagem, sua sacada, seu quintal, até um pedacinho que pegue sol aí perto da janela do seu apartamento, num pedaço da Mata Atlântica? Então eu vou ensinar para vocês que isso é possível. Ter um pomar da Mata Atlântica, mesmo em pequenos espaços, é possível sim com o cultivo de frutíferas em vasos. Já são 8 anos aqui com essa coleção, aprendendo, fazendo experiências, estudando, se especializando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas espécies que estão com flores aqui no meu pomar da Mata Atlântica em vaso. Como meu espaço é limitado, eu acabei optando por aumentar minha coleção, ter mais espécies, ter uma diversidade de espécies maior, tendo as plantinhas em vaso. Então num pequeno espaço aqui eu consigo ter várias espécies. Essa aqui, que tá linda aqui, né? Perfumada. As abelhas adoram, né? Agora no final do dia não tem mais abelha. É o Eugênia itaguaensis, a Grumichama anã, uma planta que se mostrou perfeita para cultivos em vasos, né? Ela está num vaso aqui, eu acho que de 30, 33 litros e com essa florada exuberante. Os frutos dela são muito saborosos, assim como a Eugênia brasiliensis, né? A Grumichama mais tradicional, mas a planta tem algumas características aqui, né? Da sua aparência mesmo diferente. Os frutos também são um pouquinho diferentes, né? Mas olha o poder ornamental dessa planta, como ela é bonita, mesmo que não tivesse com flores, ó. A cor das suas brotações novas, né? Esse tom avermelhado, meio pro marrom, assim, é fantástico. Além dela, tem outra planta que tem um apelo ornamental muito grande aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Eugênia rostrifolia. É linda, linda, linda. Sua brotação nova, vermelha. É uma planta que também produz frutos bem saborosos, né? A minha ainda não floriu, né? Uma planta já um pouco das mais antigas que eu tenho aqui, mais velha, digamos assim, mas ainda não floriu. Então, não sei quanto tempo uma planta dessa leva para florir, né? Nem em vaso e nem em cultivo no solo, né? Aqui temos mais uma plantinha cheia de botões florais aqui. Vai carregar de frutinhos também. Aqui temos a nona marginata, que é o Areticum mirim, né? Cheio de botões florais. Aqui num vasinho, acredito que de no máximo 15 litros. E está cheio de botões florais. Também é uma planta excelente para cultivo em vaso e pequenos espaços. Os frutos, apesar de pequenos, têm bom sabor, né? É bem interessante essas anonas assim. Vou mostrar mais uma aqui, que essa é bem legal. Essa aqui eu tenho que agradecer ao amigo Eduardo Becker Speck, né? Que foi ele que divulgou, né? Encontrou os frutos e acabou postando nos grupos de colecionadores, que ficou conhecido como Eugênia da Unicamp, Pitangão da Unicamp. Também é uma planta de floração bem precoce, né? Os botões florais são bem bonitos. Os frutos também são muito bonitos, também tem grande apelo ornamental. E seus frutos são ótimos para preparos, né? E ela frutifica bem em vaso. Aqui está num vasinho acho que de 28 litros, esses vasos aqui. E tá aí para vocês uma florada de uma planta sensacional também, nativa. E foi descoberta e divulgada pelo amigo Eduardo. Tá aí para vocês. Vamos mostrar mais algumas com flores aqui. Ah, essa aqui é fantástica. Acredito que eu preciso merecer os créditos aí, porque eu desconheço alguém que tem essa planta aqui florindo em vaso, né? Somente árvores muito grandes. E geralmente quando o pessoal posta, nunca vi ninguém postar uma planta desse tamanho aqui, ó. Sei lá, 1,5 m mais ou menos, carregada de botões florais. Essa aqui é o Guaburiti, né? A Plinia rivularis. É uma planta que vai fazer 5 anos de idade desde plantada de semente. É um pé franco de semente que não tem 5 anos de idade. A origem dessa planta aqui é das matrizes do amigo lá de Foz, do Aldo, que conseguiu algumas sementes para o amigo Wellington Topanotti, que me presenteou com uma muda aí, acho que uns 3 anos atrás. E está aqui no cultivo em vaso agora com a sua primeira florada. Então, bem feliz em mostrar isso para vocês e bem feliz em saber que é o primeiro registro dessa em vaso. Então, acredito que é uma planta que tem grande potencial para esse pomar para pequenos espaços aí. Vou mostrar mais algumas para vocês aqui. Essa é bem bacana, tá? Essa tem vídeo no canal como Eugênia Speciosa Seleção. Eu vou explicar por que seleção, né? Dentro das Eugênias Speciosas, raramente tem plantas que produzem frutos realmente saborosos, doces, sem amargor, sem gosto de resina, né? Algumas especiosas, quando bem maduras, elas têm bom sabor, mas ainda tem um gostinho meio resinoso, um finalzinho amargo. Mas a maioria delas tem sabores intragáveis, né? Essa aqui tem algumas características diferentes, principalmente a questão do sabor. Os frutos dela têm uma polpa com maior quantidade de líquido,
A polpa também é bem aderida à semente, bem aquosa, assim, bastante suco e super doces, assim. Não tem nada de acidez e nada de amargor. E outra característica bem legal dela é que ela tem as folhas bem pequenininhas, ó. Pode ver aqui em relação à minha mão, meus dedos, né? Aqui os botões florais, né? E aqui as folhinhas bem pequenininhas. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês aí o morfotipo tradicional da Eugênia speciosa, que é o mais comum, que é o que produz frutos geralmente com sabor amargo, né? Ou um residual bem resinoso, que é esse morfotipo aqui. Vou pôr do lado. Essa tá em saquinho, não tá nem... Você vê como é precoce, né? É uma planta bem facinho para cultivo aí, em pequenos espaços. Olha o tamanho das folhas em comparação, ó. Essas aqui são folhas adultas, folhas velhas, né? E olha aqui a outra planta, a tradicional. Aqui os botões florais são bem parecidos mesmo. Esses aqui estão menos desenvolvidos ainda, são mais novinhos, né, do que dessa planta. Elas florescem na mesma época, né? Tem algumas características iguais, né? Então parece muito ser a mesma espécie, né? Mas talvez um morfotipo mais raro. Então a gente acabou chamando de especiosa seleção, que é extremamente saborosa, extremamente saborosa. Vou mostrar mais algumas plantas para vocês. Essa aqui é uma planta, não está com flores nem com frutos, mas eu vou mostrar pela beleza. Eugênia Mansoi, né? Um amigo Davi, né? Sempre posta lá quando a dele frutifica, né? É uma planta muito linda, olha. Tem um bonsai muito bonito também, né? A galera da arte do bonsai. Vou mostrar mais algumas plantas para vocês. Eu acredito que a planta mais conhecida aí para quem cultiva espécies em vaso e uma de mais fácil cultivo é essa aqui, a pitanga, né? Eugênia uniflora. Tá aqui cheio de frutinhos começando a formar. E é uma planta que está num vasinho de 10 litros, ó, carregadinha de botões florais aqui já formando os frutinhos. E o legal da pitanga, né, da Eugênia uniflora, é que se você quiser montar uma coleção de pitangas, você monta uma coleção de pitangas, só com a mesma espécie. Vai ter pitangas que produzem frutos quando o ponto de maturação máximo amarelo, laranja, tem o nude, tem algumas que são vinho, outras vermelhas e algumas que é tom quase preto mesmo, bem escuro assim. Então você consegue montar uma coleção somente de pitangas. Algumas têm sabores intragáveis, muito resinosos, algumas são doces e florais assim, com sabor incrível. Então pitanga tem grande potencial aí para quem gosta de colecionar, ou até mesmo potencial comercial para quem quer produzir, né? Escolhe uma variedade de pitanga muito saborosa e produz em grande escala aí para produzir polpas, né? E frutos para confeitaria, doces, etc, né? Muitos usos. Fora o valor medicinal dessas plantas, né? Aqui tem mais uma que acredito que está entre as plantas que eu mais gosto aqui na minha coleção, né? Apesar de gostar de todas, né? Essa aqui, a princípio, né? Segundo o amigo lá do E-Jardim, que comentou numa publicação, Eugênia longipedunculata, né? Ou alguma espécie muito próxima. Aqui eu mostrei ela esses dias com uma floração aqui fantástica e agora aqui com uma grande carga de frutos que são muito saborosos também. Essa planta é fantástica para o cultivo em vaso. Também é uma planta que começou as primeiras floradas com menos de 5 anos de idade e já na primeira florada já segurou uma quantidade legal de frutos, né? E esse ano agora veio com uma florada muito forte, com uma grande carga de frutos mesmo em vaso. Então mais uma planta maravilhosa para o pomar em vaso. Essa aqui, vamos aproveitar que está do ladinho, vou mostrar mais pelo apelo ornamental, no momento que está sem flores e sem frutos. Ela florou esse ano, mas infelizmente não segurou. Eugênia Joensone, né? Olha como é lindo essa coloração dessas brotações novas, né? Muito ornamental. E os frutos dela são muito bonitos também e de bom sabor. Mas infelizmente a minha na primeira florada aqui, aparentemente não segurou frutos, ó. Tem um aqui, ó, talvez segure. Um frutinho começando a querer formar aqui, ó. Vamos esperar que segure para mostrar para vocês aí. Aqui tem as campomoreses, né? Essa aqui é a reitisiana, guabiroba crespa, também carregada de frutinhos aqui num vaso de 50 litros. E aqui tem uma a Eugênia candoleana, né? Nossa, tem um tronco de uma beleza ímpar assim. Ó, é uma planta que talvez venha um vídeo para vocês aí daqui uns dias, né? Precisa de manutenção, ó. Precisa de poda de limpeza, poda de altura. E é uma planta que já está na hora de fazer a troca de substrato ou poda de raiz, que é uma coisa que precisa aprender para quem quer cultivar em vaso. Então, aí fica um vídeo para uma próxima. Agora, o que eu queria pedir para vocês é, quem não é inscrito no canal, se inscreva,
Quem já é inscrito, deixa aí uma dúvida, deixa alguma indicação, algum assunto que quer para um vídeo relacionado a pomar em vaso, para a gente ir fazendo essa troca de conhecimentos aí. Então, agradecer para vocês aí por terem assistido até o final. E bora lá conhecer um pouquinho mais da Mata Atlântica, seguindo, acompanhando as redes sociais, os vídeos e sempre comentando e compartilhando. Viva a Mata Atlântica, obrigado a todos vocês e bora lá!